Bom, então, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar apresentando o trabalho de novo. O que eu vou apresentar hoje vai ser o trabalho, que é o trabalho meu trabalho de conclusão de curso, que eu estou fazendo com a orientação do professor André e a ajuda do William. O meu trabalho é sobre desenvolvimento em testes incrementais de lei de controle para avantes quadrirotores. Então, o que eu vou mostrar aqui é o processo de desenvolvimento de piloto automático de um vante quadrirrotor. E antes disso, eu queria falar um pouco das minhas experiências. Então, desde que eu entrei na universidade, eu tenho muito interesse na área de robótica. Entrei no grupo de automação e robótica aqui da UFSM. E outra coisa que foi relevante foi em 2013, eu passei 6 meses estudando inglês em Londres, o que foi fundamental para mais tarde, que eu tive outra oportunidade de participar, de ir para uma universidade da Alemanha e interagir com pesquisadores na área de robótica, onde eles tinham um time de futebol de robô, em cooperação junto com o time daqui da UFSM, que é o Taurabot. E após isso, também eu tive a oportunidade de ir para Taiwan, junto com pesquisadores da área de robótica, também pessoal do Canadá e de Taiwan. E após isso, ainda eu participei da competição mundial de futebol de robô na China, onde a gente conseguiu o segundo lugar nos desafios técnicos. Então, depois da minha volta, eu comecei a ter muito mais interesse também, além da robótica, em engenharia espacial, principalmente vendo a evolução dos vans e principalmente dos quadrirotores. Então, agora eu vou apresentar meu trabalho. Primeiramente, um pouco da história dos vans. Então, em 1915, Nikola Tesla surgiu com o conceito do VANT, veículos aéreos não tripulados, e na dissertação de mestrado dele. E após isso, teve muita influência dos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, começou a ser muito bem visto a utilização dos VANTs, principalmente para as guerras. E então, em 1960, foi utilizado esse VANT, que é o Lightning Bug, que foi utilizado na Guerra do Vietnã para tirar fotografias e fazer monitoramento. Então, além da aplicação do VANT no âmbito militar, ele também pode ser utilizado para várias outras coisas, como por exemplo, para a agricultura. Então, aqui a gente pode ver um VANT tipo helicóptero da Yamaha, onde eles utilizam também, além na agricultura, mas também para acesso a ambientes hostis, etc. Então, esses VANTs da Yamaha começaram a ser utilizados com o êxodo rural que aconteceu no Japão, onde faltou mão de obra, então eles passaram a utilizar VANTs para controle de pragas. Então aqui a gente pode ver um helicóptero justamente passando veneno na plantação. Então, os quadrirotores se enquadram na VTOL, que é Vertical Takeoff and Landing, de aterrissagem e pouso na vertical. E essa tabela é legal que mostra todos os tipos de aeronaves com decolagem na vertical, aqui correspondendo às letras de A até H, são os tipos de aeronaves. E aqui na vertical a gente tem os conceitos de algumas características como eficiência energética, capacidade de fazer manobra, voo estacionário, velocidade de voo. E se a gente somar todas essas características de qualidade para cada aeronave, a soma delas para os quadrirotores são as que apresentam mais vantagem, com 33 pontos. A principal desvantagem seria na eficiência da energia. Então, agora o objetivo do meu trabalho. Então, nesse trabalho é utilizado as técnicas testes por complexidade incremental. Então, primeiramente é analisado o controle automático de voo com simulação analítica no MATLAB, onde a planta e o controle são simulados no software MATLAB. E após o segundo passo seria a simulação software in the loop, onde aqui a gente pode ver uma imagem do software in the loop, onde a dinâmica do voo vai ser simulada no software de simulação de voo, que é o X-Plane, e o controle é feito no MATLAB. Então o último passo, antes de utilizar o controle automático no VANT real, seria a simulação hardware in the loop, onde o controle é dado no processador embarcado, que posteriormente é usado no quadrirotor real, e a dinâmica de voo é simulada no X-Plane, assim como no software in the loop.
Bom, então, antes de tudo, a gente precisa modelar a dinâmica, como que a nossa aeronave vai se comportar. Então, primeiramente, a modelagem da dinâmica de voo, a gente tem que ter uma idealização de hipóteses, a seleção do sistema de eixo referente e a das equações que regem o movimento da aeronave. Então, aqui mostra o quadrirotor com com seus eixos de referência. Então, a gente tem dois eixos de referência, são necessários dois eixos de referência para a gente conseguir, para que a gente obtenha as variáveis de interesse do quadrirotor. Então, uma delas tem a sua origem no centro de massa do quadrirotor, que é o sistema girante, e a outra sistema de referência está no fixo na Terra, que é o sistema MED, no jargão da aeronáutica, MED e down. Então, após a gente selecionar os eixos de referência, a gente modela e obtém as equações do movimento que regem a dinâmica do quadrirotor. Então, aqui a gente tem essas duas equações que mostram os momentos que agem no quadrirotor e a força que age no quadrirotor. E a gente pode ver aqui que essas forças elas dependem da velocidade de cada motor, onde o ômega aqui é a velocidade do motor 1, 2, 3 e 4. E, então, aqui a gente vê essas aqui, que regem a dinâmica do quadrirotor, elas foram retiradas através da formação de Newton-Euler. E aqui a gente pode ver uma das características do quadrirotor, que ele é um sistema subatuado. Então essa equação é a equação do movimento de translação, porém ele depende dos ângulos de Euler, que são responsáveis pela rotação do quadrirotor. Então a rotação vai ser transformada em translação. E aqui também, então a gente consegue, através de um sistema linear, a gente consegue colocar essas forças em função da velocidade de cada motor. Então essas são as variáveis de controle. Bom, então essa imagem do trabalho do Germano Renz, que fez o trabalho de conclusão sobre testes de lei de controle para o veículo quadrirotor com modelo analítico, onde ele fez o controle sliding mode, que é não linear, e o proporcional derivativo. Pode ver aqui a dinâmica do quadrirotor com a planta, onde os estados com as saídas aqui são estados lineares e angulares. Então aqui realimentando o sistema de controle de translação, a partir do, então, como eu falei, a rotação que vai dar a translação no quadrirotor. Então aqui no controle de translação a gente tem esse controle X e o controle Y, que vão gerar ações de controle fictícias que vão gerar um comando para o controle de rotação no quadrirotor. E a partir então vai gerar as forças, a ação de controle de impulso dos momentos e converter para usando a equação que eu mostrei antes, vão converter essas forças para a velocidade angular dos motores. Então aqui mais uma foto do que foi feito no trabalho do Germano Renz, no Simulink, no MATLAB Simulink. Então aqui é feito o controle, que é o controle PD e o sliding mode. Aqui a ação de controle com os impulsos e momentos. Aqui transformada com aquela forma mostrada anteriormente para a velocidade dos motores. Aqui estão a dinâmica dos motores. E aqui estão a dinâmica do quadrirotor, onde estão as que eu mostrei na modelagem. Então, esse passo é o primeiro passo para a gente viabilizar um controle automático de voo. Simulação software in the loop, onde a dinâmica do quadrirotor vai ser substituída pelo software de simulação de voo, que é o X-Plane. Então aqui a gente tem uma foto que foi tirada do trabalho do Hellasman, utilizando o software X-Plane. O X-Plane ele é um software que utiliza a teoria de elemento de par, que é uma teoria de elementos finitos que divide a aeronave em vários elementos pequenos, e a cada um desses ele tem um vetor de velocidade linear e velocidade angular. Então aqui a gente pode ver o quadrirotor com a força do vento e a trajetória do quadrirotor. Bom, então esse aqui é o quadrirotor que eu modelei no software Plane Maker, que é um software embarcado no X-Plane. Então, a partir de outros trabalhos e do manual do X-Plane, foi possível fazer essa modelagem, onde a gente primeiramente faz a modelagem da fuselagem, coloca as partes necessárias,
faz os motores, as características dos motores, a potência, a velocidade e também ajusta a forma da hélice. Então esse modo de esses passos necessários podem ser vistos no manual do Planemaker. Então aqui é uma imagem do quadrirotor que foi modelado no X-Plane, sendo utilizado no X-Plane, porém sem controle nenhum. Então a velocidade dos motores aqui são iguais. Ele foi acelerado e a gente pode ver que ele está indo um pouco para a direita, mas é por causa que o chão ele é meio desnivelado. Então, acionando os motores com a mesma velocidade, eles estão lados, porque aqui nesse caso não tem nenhum vento. Tu pode selecionar com vento ou sem vento. E aqui pode ser visto as variáveis que são necessárias para o controle do quadrirotor, que vão ser enviadas através do protocolo DP para o MATLAB. Então a gente pode ver velocidades angulares e velocidades lineares ali em cima. Então a parte que eu tive mais dificuldade na hora de simulação foi na regulagem dos motores, de acertar potência e velocidade. Então, na primeira vez que eu fui modelar, eu coloquei uma potência muito alta, eu acelerei e o quadrirotor subiu, que era um foguete. Então, com o modelo CAD do quadrirotor pronto, a gente pode seguir para o próximo passo, que é a simulação software in the loop. Então aqui a gente pode ver o diagrama do William Rigon que ele fez, controle longitudinal de uma aeronave de asa fixa. Aqui a gente pode ver esse bloco aqui, ele é um bloco que envia as variáveis para o X-Plane, protocolo DP, e esse bloco vai receber as variáveis do X-Plane. Então aqui no caso vai enviar, no caso do quadrirotor, seria enviado velocidades angulares e lineares. Então aqui mais uma imagem para simbolizar essa simulação de software in the loop. Então o controle automático de voo é dado no MATLAB e a dinâmica do modelo acontece no X-Plane. E essa comunicação é feita através do protocolo UDP, User Datagram Protocol. Então, após finalizar a software in the loop, o último passo seria a simulação hardware in the loop, onde o controle feito no MATLAB será todo, através de uma geração de código automático do MATLAB, será gerado esse código e passado a um processador embarcado. Então, esse processador embarcado vai fazer uma comunicação com o X-Plane. Então, aqui o controle do sistema vai ser dado pelo processador embarcado com o código gerado pelo MATLAB, fazendo uma comunicação com a dinâmica do X-Plane. Então, o processador envia os dados para o computador através da porta serial e o X-Plane envia de volta os dados para o processador. E também aqui a gente pode ver um XB se comunicando com um outro computador que pode ser a estação na Terra. Então essa seria a telemetria do processo. Bom, então esse seria o último passo antes de colocar o processador num voo real. Então obrigado pela atenção e eu deixo aqui as referências utilizadas para o trabalho.